Olá, pessoal, muito boa noite. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa série Voando no Exterior. Nós começamos a série falando sobre como é voar nos Emirados Árabes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é voar nos Estados Unidos. E nós trazemos aqui algumas figuras, pessoas que já têm experiência, que já voam fora do país e empresas que podem te ajudar na convalidação das suas carteiras. Então, nós teremos um momento também para perguntas e respostas. E para você que está entrando agora na live, compartilha esse link, mostra para mais pessoas, chame os seus amigos, curta o vídeo, para que vocês possam nos ajudar a alcançar aí mais pessoas e levar informação de qualidade. Então, hoje está conosco a Paula Sofo. Gente, com vocês a Paula. Ela é piloto de linha aérea e também CEO da consultoria Fly. Paula, conta um pouquinho da sua história para a gente. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal que está em casa acompanhando essa live. É um prazer estar aqui com as aviadoras AMAB. Essa é uma noite muito especial porque a gente vai estar falando aí dos processos de piloto para os Estados Unidos, né, dessas portas abertas. Para quem não me conhece, eu sou piloto de avião, sou piloto de linha aérea, também sou CEO da empresa Consultoria Fly e representante de duas grandes empresas dos Estados Unidos aqui no Brasil, que é a TS Immigration e a Jetway. A Fly, o que ela faz? Soluções em aviação, né? Então, nós trabalhamos com um grande público e serviços ligados à aviação. É um hub de negócios focado para a aviação. Então, compra e venda de aeronave, importação, processos com pilotos, homologação de empresa, homologação de pista, entre outros serviços. Basicamente, é isso que a gente faz, Sabrina. Obrigada, Paula. Agora com vocês, o Petri, Armando Petri. Ele também, piloto de linha aérea, ele é o CEO da Jetway Aviation Training. Muito bem-vindo, Petri. Obrigado, Sabrina. Boa noite a todos, boa noite a você de casa. Agradecer aí o canal Aviadoras, AMAB, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite para falar um pouco sobre como voar no exterior, como convalidar as licenças no exterior. Voei 21 anos numa empresa aérea brasileira, saí em 2019, estou há 5 anos nos Estados Unidos. Tenho duas empresas, uma que é a Jetway Aviation Training, que faço a conversão de licenças ao redor do mundo para o FAA, e também sou focal point da TS Immigration aqui nos Estados Unidos, justamente ajudando os pilotos que desejam aplicar o Green Card, ter residência permanente nos Estados Unidos, a trabalhar e morar legalmente dentro dos Estados Unidos. Bem-vindo a todos e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada. Bom, e nós vamos chamar agora a Soraya, que ela é piloto de linha aérea, mas ela é piloto executiva, né? Então, traz essa bagagem aí para nós. Nós teremos a Nathalie, que é piloto comercial, e a Soraya, piloto executiva. E também você a encontra nas redes sociais, no canal Duplo Comando. Com vocês, Soraya. Olá, Sabrina, boa noite. Olá, Paula, Petri, todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui com vocês e com esse time maravilhoso aí. Obrigada. E agora a gente vai chamar a Nathalie. Ela já voa fora do país também, nos Estados Unidos. Fez toda a carteira dela, né, toda a carreira dela nos Estados Unidos. Então, ela também vai contar para nós um pouquinho de como foi tudo isso. Então, com vocês, Nathalie Pereira, nossa piloto de linha aérea. Olá, boa noite, sou Nathalie Pereira e eu estou muito feliz para ajudá-los, todos que estão no Brasil, para qualquer pergunta que vocês tenham para ajudar vocês como ser piloto aqui nos Estados Unidos e como eu amo muito fazer tudo que eu faço aqui nas linhas aéreas. Legal. Nós vamos fazer então agora, só para quem ainda não conhece a AMAB, nós vamos passar o nosso vídeo institucional, só para o pessoal se situar um pouquinho aí sobre as aviadoras. Por quê? Nós percebemos aí que no Brasil nós estamos com 2% de mulheres voando, né, como piloto, e nós temos aí a nossa meta de dobrar esse número, de aumentar esse número até 2025.
fora do mundo, nós percebemos aí uma porcentagem de 5%, então alguns países, como a Índia, por exemplo, já está em 12% o número de mulheres. Então nós vamos passar o vídeo institucional para você que ainda não conhece, também quer apoiar essa causa, se integrar aí a respeito das aviadoras. É com você, produção. Muitas mulheres ainda não sabem que podem ser pilotos. Você já se perguntou o que nos move, aquilo que nos inspira e o que faz os nossos olhos brilharem quando estão voltados para o céu? Nós, das Aviadoras AMAB, somos movidas por desafios. Assim, todos os dias damos novos passos, abrindo caminhos e tratando o futuro como algo atual. Por isso, vamos de sonhos a grandes realizações. Essa história começou com um grupo de aviadoras fundado pelas pioneiras do Grupo Varig, em 1998, juntamente com as pioneiras da VASP Transbrasil, TAM, Pantanal Gol, entre outras. A iniciativa nasceu com o objetivo de unir as mulheres pilotos em busca de apoio mútuo, parceria, promoção de palestras e encontros, intercâmbio de ideias e experiências, promovendo incentivo, aconselhamento e guiando as jovens aviadoras no exercício da profissão. Em 2000, já contavam com a participação de mais de 40 mulheres de todo o país. Com o passar dos anos, foi decidido então oficializar o grupo, resultando na primeira organização brasileira de mulheres pilotos e profissionais da aviação, a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Números mostram que apenas 2% de pilotos comerciais no Brasil são mulheres. Por isso, as aviadoras vêm sendo preparadas por um time robusto e especialista nas diversas áreas, assim como por escolas parceiras, para capacitação e cursos de piloto privado, piloto comercial simulador, preparatório para ICAO, curso de agente de aeroporto, familiarização em safety e curso teórico de comissária de voo. Evolução está em nosso DNA. Por isso, as bolsas e mentorias se estendem a controladoras de voo, mecânicas de aeronaves e engenheiras aeronáuticas. Conheça um pouco mais a nossa associação, o nosso trabalho, nossa missão. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, com o intuito unicamente de ajudar vocês a progredir na sua carreira na aviação. Então, dê uma olhadinha no nosso site, entre na aba Associe-se e veja qual é a categoria de associado que você se qualifica e junte-se a nós. Nos ajude a crescer. Aviadoras AMAB. Muito obrigada a todas que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos apoie, faça parte, se associe, nós temos bolsas, mentorias para ajudá-las, para vocês crescerem, para que vocês possam ingressar no mercado. E aí, voltando à nossa live, então, Nathalie, gostaria de começar por você. Conta para nós como foi o início da sua carreira e, por exemplo, uma pessoa que hoje quer voar nos Estados Unidos, como que ela começa, né? Por onde ela pode galgar aí novos voos? Que empresa ela deveria buscar oportunidade? Como funciona esse início da carreira? Como você começou e quais são as dicas que você dá para alguém que gostaria de começar agora, de voar nos Estados Unidos? Oi, pessoal. Então, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a olhar escolas e tem várias opções, tem várias maneiras aqui nos Estados Unidos, em como ser piloto. Eu preferi ir para uma escola chamada ATP, que tem, 48 lugares nos Estados Unidos, que é muito lugares. E é bem rápido o programa, isso é porque eu quis fazer. O programa é 6 a 8 meses. E você começa com o seu private, e você pega todos os instrumentos, você pega seu comercial,
E na nossa escola, eles pegam todos os CFIs. E o que é o CFI? É o Certified Flight Instructor. Você pega o de... Eu vou falar em inglês, que eu não sei exatamente falar em português, mas é Single Engine, o Multi-Engine e também o de Instructor. Então, você pega todos os 3 em 8 meses. E eu comecei a trabalhar com uma companhia que não era ATP. Mas com a companhia ATP, eles também fazem que você trabalhe com eles, se você quiser. Eu decidi trabalhar com uma outra companhia e eu era instrutora 1 ano e meio em Califórnia, que a escola é chamada Sierra Academy of Aeronautics, lá em Califórnia. Depois disso, eu comecei no GoJet, que é um regional aqui nos Estados Unidos, tem um monte de regionais, e eu peguei as minhas horas para ir para o regional, que aqui é 1,500 hours, que meu número em português não é tão ótimo, então eu falo em inglês. Mas quando você pega essa meta e você começa com todos esses horários, você pode ir para um regional. Hoje em dia já é um pouco diferente e talvez nos próximos anos não vai mais ter esse 1,500 hours. Porém, quando eu comecei, era. E eu estava lá há 3 anos, depois eu agora sou comandante para 2 anos e eu estou lá há 5 anos. E na minha companhia a gente tem um programa chamado Aviate, que tem etapas diferentes. Quando você é um First Officer, você tem que ter uma meta de horas, ou comandante tem que ter uma meta da hora para ir e transition para o United Airlines. Daí eu já tô... Esse programa começou uns 1 ano atrás e eu vou ir para o United Airlines em 2 meses. Então, o horário de comandante para ir para o United Airlines é 1,000 hours. Daí, mas assim, tem mil jeitos de fazer. Você pode ir para faculdade aqui no Brasil, não sei exatamente como que é, se tem escola assim no college, mas aqui você pode fazer college, tem um monte de programas. Você pode fazer numa escola que aqui a gente chama de mom and pop, mas eu não sei exatamente como, eu não sei se no Brasil tem assim esse sistema de mom and pop, mas tem 1000 jeitos de fazer. E aqui também tem Women in Aviation, que é uma coisa para mulheres em aviação, que eles dão muito dinheiro para assim, latinos, ou também tem organização de pretos, OBAP, tem um monte de diferentes etapas aqui que eles ajudam com dinheiro para as pessoas ser pilotos. E é basicamente elas podem se associar, então, nessas empresas, e aí elas conseguiriam, através da associação, terem um incentivo, uma forma de se formarem, mas depois elas têm um vínculo com essas empresas. Como que permanece? Caiu. Pode falar isso mais uma vez? Sim. Depois que a pessoa passa por esse período de treinamento na escola ou na associação, ela tem um vínculo, ela fica... necessariamente por essa empresa, por conta desse investimento que foi feito nela? Qual? É pro Aviate? Ou pro organização, assim? Sim, mas não tem, assim, uma certa certificate, assim, que você fala, você tem que fazer esse tempo ou não. Aqui, automaticamente, quando você começa no GoJet, você entra se chama pool, não sei, você entra num programa que, dependendo de onde você está, no First Officer ou Capitão, no First Officer você precisa de 2.000 horas no United Express, porque o GoJet é o United Express. E como comandante, você só precisa 1,000 horas. E quando o seu número for chamado, basicamente com seniority, é quando você vai direto para United. Mas não tem, assim, entrevista, não tem... Você só vai direto. Então você cumpriu aquele número de horas, você já sabe que você está dentro. É tipo isso? Sim. Você só precisa marcar que você quer entrar no programa. Okay.
Certo. Então, uma pessoa de fora, estrangeira, que não seja dos Estados Unidos, consegue fazer parte desse programa. E aí, Petri, não sei se você entende dessa parte, se de repente a pessoa vai precisar de um visto, ela consegue como um visto de estudante, porque ela está em formação. Então, vamos lá. Complementando o que a Nathalie está passando, eu entendi perfeitamente, porque minha filha, o ano passado, ela começou a voar, mas ela não seguiu. Na verdade, o que ela está dizendo, eu esqueci o nome agora em inglês, mas eu vou dizer que é uma espécie de uma bolsa, que tem algumas associações que financiam essa progressão da carreira, que nós chamamos do Zero to Hero, ok? Ou seja, ela vai chegar no Euroclube, ela vai começar a fazer o private pilot, né, o piloto privado, e ela tem uma ajuda financeira dessas associações não sem fins lucrativos, como a própria AMAB tá? Então, ela vai ser ajudada, essa pessoa, a tirar as licenças dela. Isso, a questão de ajuda. Esse tipo de programa não se aplica, até onde eu sei, tá? Ele não se aplica a não residente ou não a US citizen. A pessoa tem que ser, no mínimo, green card holder ou US citizen para que tenha esse benefício, ok? A questão do foreign pilot, do estrangeiro, vir fazer curso nos Estados Unidos, ou seja, tirar o piloto privado, o piloto comercial, tirar as licenças aqui, ela pode vir, qualquer estrangeiro pode vir, como chinês pode vir, como qualquer um pode vir. A diferença é que ela tem que tirar um visto atrelado a esse curso que chama-se M1, o Mike 1. Esse visto, porque são cursos acima de 30 dias de duração, então é como se fosse um visto de estudante, que é o F1, só que é voltado para curso de aviação, é o visto Mike 1, M1. Então a pessoa vem, ela faz todo o programa, ela pode tirar o PP, PC, IFR, Multi, tudo certinho, mas ela não pode trabalhar e ela não pode ter nenhum incentivo de nenhuma associação americana, porque ela não recolhe impostos, ela não tem nenhum vínculo nos Estados Unidos, ok? Agora, se a pessoa está aqui, vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha é green card holder, ela está aqui nos Estados Unidos, nós temos todo o programa, ela pode participar dessa bolsa, ela pode tirar todas as carteiras e, inclusive, entrar no programa que a Nathalie passou, de entrar numa GoJet e ela seguir a carreira, como existe outras, como a Piedmont, que é da American Airlines, e algumas outras, tá? Mas somente quem é green card holder. Por quê? Você sendo green card holder, automaticamente você tem work permit. É automático. E nenhuma empresa americana contrata se você não tem work permit no mínimo. Não sei se eu consegui ser claro nessa parte. Sim. E aí, por exemplo, uma pessoa fala, então eu quero isso, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer o meu PP, o meu PC, quais são as vantagens, né, de eu tirar as minhas carteiras nos Estados Unidos, que foi uma das perguntas que vieram para nós, e como é que eu começo? Como eu dou esse primeiro passo? Isso é para mim, né? Então vamos lá. É assim, eu sempre aconselho. Aconselhar uma coisa, né? A gente fala que conselho é bom, se fosse bom a gente vendia, né? Mas nós sempre aconselhamos o seguinte, que o piloto que está querendo começar do zero, que ele, primeira coisa que ele faça, ter as licenças do país dele de origem, tá? Por quê? É o seguinte, os Estados Unidos, na época que eu trabalhei na TAM, eu trabalhei na parte de contratação da TAM, eu fiquei 2 anos e meio à frente de contratação, contratei mais de 750 pilotos. Eu via muito piloto que se formava nos Estados Unidos, do zero, vinha fazer o piloto privado, ele pegava o logbook dele, e a primeira hora dele até a 1000 horas dele, ele que preenche, porque aqui nos Estados Unidos o piloto é responsável pelo logbook dele. Quando ele chegava para fazer a entrevista comigo, ele não passava em certos critérios. Por quê? Porque começava a se questionar. Por que você é brasileiro? Por que você tirou o teu PP nos Estados Unidos? Você sabe regras de voo no Brasil? Começam umas questões. Então, primeira coisa, faça no país de origem seu PP,
seu PC e FR Multi. Tira essas licenças. Aí você vem para os Estados Unidos fazer o quê? A convalidação dessas licenças, não a foreign based, não aquela que é baseada na tua licença do Brasil. Não. Você vem para cá, você vai usar uma boa parte do teu expertise que você fez no Brasil, as suas horas que você fez no Brasil, você vai para o Aeroclube e você tira a tua licença FAA. Aí você tira a tua licença PC, Multi-Engine Land, IFR e English Proficiency também vem. Né? Então você tira tudo. Por quê? Você fica embasado em 2 licenças. Você fica com uma ICAO, ANAC, que é uma licença fortíssima, e você fica com uma FAA, que é a licença mãe de todas, e você tem acesso ao mundo inteiro com 2 licenças, ok? Então, eu sempre aconselho. Agora, é diferente de uma pessoa que eu acredito que a Nathalie, ela veio para cá pequena, já veio, nasceu aqui, enfim, ela não vai voar nunca no Brasil. Então, o que acontece? Ela tirou toda a licença dela, tirou toda a formação dela, é americana, porque ela não vai voar no Brasil. Mas quem não tem pretensão de trabalhar, quem não tem pretensão de morar legalmente nos Estados Unidos, tira a licença do seu país, depois vem para cá e converte para cá para você ter 2 licenças no teu currículo. Tá. E se de repente a pessoa falar, não, eu quero voar nos Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, minha família está indo embora, vou junto, já tenho um PP, por exemplo, faço o PC e continuo toda a minha formação nos Estados Unidos? Sim. Aí, nesse caso, a família vindo para cá, a família estando legalmente nos Estados Unidos, não tem o porquê ela fazer uma licença brasileira. Não tem. Mas isso nós estamos falando de pessoas com idade 12, 13, 15 anos que está vindo para cá, para começar a aviação do zero aqui. Não estamos falando de uma pessoa de 30 anos de idade. 30, 40 anos de idade. Eu falo assim, agora eu quero começar do zero na aviação nos Estados Unidos. Não vai conseguir. Porque os mínimos hoje exigidos para que você trabalhe no APART 121, que nós chamamos 121, que é a mesma coisa do Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, hoje é mínimo de 1.500 horas. Hoje o shortage de piloto nos Estados Unidos ele se dá por isso, porque não há incentivo do governo americano e nenhuma sinalização do governo americano em reduzir esses mínimos. Isso tem um porquê que eu posso explicar depois, mas é porque é o seguinte, eles estão precavidos. Em 2013 teve um acidente de um ATR aqui nos Estados Unidos de uma empresa chamada Cougar Air. E aí, após as investigações, o FAA, junto com o NTSB, que é a agência, né, de investigação americana, chegaram numa conclusão que aquela tripulação não estava preparada para conduzir um voo de carreira, que é um carrier flight. E aí foi desenvolvido um programa chamado HPCTP, um dos cursos que eu ministro aqui, que é o Airline Transportation Pilot Certification Training Program, que é nada mais, nada menos o quê? É o teórico do PLA americano, que todo PC americano que vai migrar do PC para o PLA americano, ou qualquer estrangeiro, PC ou PLA para o PLA americano, obrigatoriamente tem que fazer esse curso. Então, o que acontece? Hoje, a formação de um piloto dentro dos Estados Unidos, ela é muito cara. Ela não existe um incentivo. E lá na frente vai se demorar muito tempo para a pessoa entrar numa regional e aí ela vai ter um salário inicial, infelizmente ainda não atrativo, se comparar, por exemplo, de uma pessoa que faz odonto. Uma pessoa que faz odonto, ela vai gastar quase a mesma coisa e ela já sai da universidade já com salário 20 vezes maior do que um piloto de linha aérea em início de carreira em uma regional. Esse piloto ela só vai começar a ver alguma coisa assim, em termos de salário bom, digamos assim, após ela passar da regional, passar para major, para a linha aérea que nós chamamos de 121. Né? Então, esses incentivos que os Estados Unidos não está dando, está trazendo que hoje o shortage de pilot. Não tem piloto por conta disso. Antes da pandemia, você pegava a cada 10 pilotos formados americanos, não esquece estrangeiro, falando americano, nascido nos Estados Unidos, US citizen, 8 deles voavam na China.
Por quê? Ele se formava o básico, saía daqui a voar na China ganhando $25 mil, sendo que aqui ele ia ganhar $2.500, $3.000. Aí, agora não. Agora eles voltaram, porque agora tem experiência, criou experiência, voltou para cá. Muitos deles hoje já estão voando em majors, estão voando na American Airlines, United, na UPS, está voando na FedEx, voando em empresas que são de ponta, porque hoje já tem experiência para vir para cá e ganhar dinheiro. Então, ninguém volta mais para a China hoje para voar lá. Então, os incentivos governamentais, eles estão demorando muito para ter essas ações e diminuir também o número de horas para que o piloto entre na linha aérea. E essa briga não vai, pelo que sinaliza, o governo não vai mudar justamente por conta desse acidente que teve em 2013. Nós vimos, Petri, que apesar aí dessa questão do acidente, algumas empresas estavam anunciando, né, a possibilidade de diminuir, por exemplo, de 1.500 para 1.000. Não é algo tão gritante, mas já há essa movimentação mesmo no mercado para buscar pilotos de fora. E aí, para quem já está pronto, né, ou seja, o conselho seria: você que já tem experiência, que já está há alguns anos aí trabalhando no mercado como piloto, que comprova que ficou esse tempo, né? Eu não vou falar do tempo porque eu vou deixar para você abrir aí os detalhes. E aí sim seria o seu momento agora de buscar uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, o ideal seria para pessoas que já têm aí um tempo de experiência, para que possam galgar um bom trabalho, né, e um bom salário nos Estados Unidos. Então, não começar de uma regional, mas sim nos exemplos que você deu, United, FedEx, entre outras. E aí, quais são esses requisitos? Não sei se a Paula quer trazer para nós. Quero. Então, vamos lá, Paula, tá com você. Eu vou aproveitar aqui o gancho para poder comentar com vocês que hoje saiu uma notícia, inclusive, dos pilotos da Southwest Airlines em Dallas, fazendo uma greve justamente por conta da demora das companhias aéreas a contratarem mais mão de obra de pilotos, né? Então, é um momento realmente muito propício para aqueles que querem aplicar para o Green Card, que nada mais é do que uma autorização, né, para permanência residência permanente nos Estados Unidos. Então, você consegue trabalhar e morar de forma legal. É um momento propício porque o governo abre portas por conta de um interesse nacional, de uma falta de mão de obra específica. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui, né? Falando um pouquinho da TS Immigration, que é a empresa que eu represento aqui no Brasil, e estou aqui para poder auxiliar todas as meninas e meninos que tiverem interesse de realizar esse processo. Existe uma parceria já entre a Fly e a AMAB com descontos especiais para esse tipo de processo. Então, falando um pouquinho da ATS, é um escritório de renome nos Estados Unidos que pertence ao Dr. Tai-Shin. Ele é um sul-coreano que é um grande empresário nos Estados Unidos, um dos maiores na Flórida, e é o único escritório nos Estados Unidos que tem a mão de obra especializada de pilotos frente à análise para esse processo do Green Card, né? Hoje nós temos cerca de 187 pilotos em andamento com o processo para poder obter aí a permanência, a residência permanente nos Estados Unidos. Como é que funciona esse processo? Porque é uma pergunta que a gente recebe bastante. Na verdade, existem requisitos que são chamados de PRONCs, em que os pilotos eles devem cumprir. Então, de 7 requisitos de exigibilidade, os pilotos precisam cumprir no mínimo 3 para poder dar entrada nesse processo. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos do que é analisado nessa entrevista, que a gente chama de hangout, para poder entender se esse piloto ele é elegível ou não ao processo do Green Card. Então, o primeiro requisito que a gente coloca é ele ter uma faculdade, uma graduação, né, dentro da área de aviação. Pode ser um bacharel em aviação civil, engenharia aeronáutica ou ciências aeronáuticas. Pô, Paula, mas ele tem em engenharia ou administração, contabilidade. Não aceita, tá? Tem que ser dentro da área, é específico. Com essa graduação dentro da aviação, é exigido mais 5 anos de comprovação voando como piloto, tá? Eu não tenho o nível superior, então são exigidos 10 anos.
Então, esse é o primeiro requisito para poder dar entrada no processo. O segundo requisito é uma licença para poder mostrar a sua habilitação como piloto, que geralmente é a licença brasileira, mas também pode ser a licença americana, que é a TPL, que é o que o Petri faz atualmente através da Jetway, e é uma empresa também que tem muita qualidade e oferece os melhores processos dos pilotos para quem quer ter essa obtenção da convalidação da carteira de linha aérea para pilotos, tá? Um outro PRONC, né, um outro requisito que seria aqui colocado, seriam evidências de recebimento pela função, ou seja, se você exerceu a função de piloto, você foi pago para poder exercer essa função, então você deve fazer uma comprovação, através de holerite, imposto de renda, entre outros, que eu não vou ficar entrando em específico aqui, mas o que a gente pede, quando as pessoas entram em contato com a gente, que envie um currículo, para que seja feita uma análise entre nós, pilotos, eu, Petri e a equipe da TS Immigration, e também uma avaliação por conta do compliance através do nosso jurídico. Então, para quem tem interesse, quer voar legalmente nos Estados Unidos, quer ter essa oportunidade, é um momento realmente de oportunidade, de portas abertas do governo americano, por conta dessa falta de pilotos. Petri, você está aí nos Estados Unidos, está acompanhando isso um pouco mais de perto, consegue falar para a gente? Tá, então, Sabrina, só complementando o negócio que você falou das 1.000 horas, tá? Para não deixar passar, que eu preciso passar para as meninas falarem também, a Nathalie e a Soraya também. A questão é o seguinte: as 1.000 horas é um desvio que está sendo pedido somente para US citizens, somente para cidadãos americanos, para que voem com 1.000 horas. Estrangeiro não entra nisso daí, tá? Mesmo porque o estrangeiro, para entrar nos Estados Unidos para voar, ele tem que ter no mínimo o ATPL, que é o Airline Transport Pilot License. E aí os mínimos são 1.500 horas, ele vem fazer para cá, etc. e tal. Deixando claro que é o seguinte, porque muita gente vai me procurar depois perguntando, eu já quero deixar bem claro a situação. Quando a Nathalie fez o curso dela, ela fez numa parte que nós chama-se 141. O que é 141? Existem vários apartes, né? 141, 142. 141 é para quem trabalha com avião, mexe com avião, que é no caso dela, que ela entrou no aeroclube do zero até ela sair pronta para estar na empresa aérea. Inclusive, essas escolas têm uma tradição de contratar, ela se forma como CFI, que é Certified Flight Instructor dessa escola, e eles contratam ela justamente para quê? Para ela ganhar ter uma renda e fazer hora de voo também para aumentar a experiência dela, ok? Quando a pessoa quer fazer esse tipo de curso, tem que procurar uma escola chamada, que tenha o APART 141. Então, tem várias. A Nathalie colocou aí que é meu concorrente, que é a ATP. Né? O ATP não é 141, desculpa. Ela não é 141? Não, 141 é para mais ou menos college. Part 61 é o Zero to Hero que você está falando. É como a Amber Riddle. Amber Riddle é 141. 141, tá. O que eu fui é o 61, mas vai, continua aí. Não, tranquilo. Obrigado pela correção. Então, você tem exatamente, você tem esses apartes. Então, tem muita... Essa parte de avião eu não quero nem mexer com isso daí. Mas a minha escola é 142. 142 eu trabalho com simulador. Basicamente é o quê? Eu faço a conversão da licença já do piloto que está voando em linha aérea. Então, ele pode ser Commercial Pilot ou ATP, né, que é o PLA, só que ele tem que estar voando numa empresa aérea, está voando ou Airbus 320 ou Boeing 737. Um desses dois equipamentos, porque são os simuladores que eu trabalho. Entendeu? Então, o cliente vem para cá, o piloto vem para cá, ele faz um programa que tem uma duração de 15 a 16 dias, ele faz o ATP-CTP primeiro, programa de 30 horas de curso, sala de aula, que aborda muito a parte de CRM, aborda muito a parte de aqueles vídeos de acidentes que teve no Tenerife, do Air France, várias coisas que todo mundo já sabe, mas tem que sempre bater nisso daí. E depois tem 10 horas do programa, tem 10 horas de simulador. Esses 10 horas são 4 horas de FTD, que é Fixed Training Device, e 6 horas de Full Flight Simulator. Esse programa
basicamente é usado para ver se a dupla tem coordenação de CRM e sabe voar ao menos o jato, tem noção de jato. Terminou esse programa, recebe um certificado de graduação, faz a prova no mesmo dia e no dia seguinte começa o ground school do avião, que ele vai fazer, de fato, a checar a licença dele. No caso, por exemplo, 320, que é o caso que os alunos que estão fazendo agora o curso aqui comigo. São 2 dias de ground school, porque eles já têm uma experiência recente, já voam o avião, então são 16 horas de ground school, 2 sessões de simulador, sendo uma sessão de 4 horas de fixed, 4 horas de full flight e um check ride de 4 horas. Esse check ride, são 2 horas antes do check ride, são 2 horas de oral test, que aqui nos Estados Unidos é padrão, desde o Private Pilot até o PLA, tem que ter 2 horas de oral test sobre o equipamento, sobre o avião. Depois dessas 2 horas, entra no simulador, faz as 4 horas, 2 horas para cada piloto. Terminou, o piloto já sai com a licença provisória na hora, pode voar qualquer avião November, matrícula americana November. Ele sai com ATPL, Airline Transport Pilot License, com o Airbus ou Boeing de rating, multi-engine land, somente multi-engine land. O single engine ele tem que fazer um outro curso, porque aqui não é diferente do Brasil, e sai com restrictions de English Proficiency, IFR. Esse programa ele pode já entrar em qualquer companhia aérea para voar na americana, desde que tenha documento de trabalho aqui nos Estados Unidos. Certo. Aí a Paula, Petri, tinha falado sobre a questão da formação. Mesmo que esse piloto tenha horas de voo no Boeing 737 ou no Airbus 320, se ele não tiver a formação, ele não vai conseguir, é isso? Não, o que a Paula disse foi o seguinte, ela estava falando na parte de migração, eu só vou recapitular para entrar no gancho de novo. Para você aplicar para o Green Card, o governo americano ele escreveu 7 prompts, 7 critérios, onde que o piloto tem que cumprir no mínimo 3 desses 7 critérios, tá? Só que um dos critérios, um dos 2 primeiros critérios, nós TS Migration, deixamos como praticamente mandatório, porque ele que define o destino da decisão do oficial se vai aprovar ou não o piloto. Então, se o piloto ele tem uma formação acadêmica na área de aviação civil, ciências aeronáuticas ou engenharia aeronáutica, e após o canudo na mão, ou seja, após o bacharelado, ele comprovar 5 anos, no mínimo, dentro da área da aviação, com salário, não pode ser freelance, e nós damos quem voa na linha aérea. Se esse piloto não tem a graduação e nem os 5 anos, ele tem que cumprir o segundo prompt, que é 10 anos no mínimo em linha aérea. Um desses 2 prompts ele tem que cumprir. O restante, praticamente todo mundo cumpre, porque é salário, comprovação salarial, cartas de suporte letter, pessoas falando de você, a tua licença do país de origem, essas coisas. É ser membro de um membership de uma associação, pode ser a OPA, pode ser SNA, pode ser a Abrapac, pode ser, enfim, entre outras. E tudo isso daí é montado um pleito, montado uma defesa de tese, e nós apresentamos isso para o governo para uma aprovação. Tá. E aí não serve a pessoa ter uma... Perdão. A pessoa hoje, para ter sucesso, ela tem que estar voando numa linha aérea. Dificilmente uma pessoa que não voa vai conseguir ter sucesso no Green Card. Tá, então, por exemplo, a pessoa trabalhou 2 anos na executiva e está 3 anos na linha aérea voando Boeing 737. Mesmo assim, ela pode ter dificuldade, porque ela teria que comprovar 5 anos em linha aérea. Não. Se ele estiver trabalhando numa executiva, recebendo, registrado, CLT, bonitinho, não pode ser freelance. Freelance. Se ele tem a vida dele, terminou a faculdade, entrou numa executiva, pode ser qualquer uma, registrado bonitinho, trabalhou 2 anos, depois foi para a Gol, foi para a Latam e voou lá Airbus, Boeing, mais 3 anos, ele somou 5 anos após o bacharelado, pode aplicar. Tá, e tem um mínimo? Então, por exemplo, a pessoa voou, sei lá, Embraer durante 4 anos, faz só 1 ano que ela está voando o Airbus 320. Ela está há 5 anos comprovando o emprego. Tudo bem? Tem um mínimo? Não tem?
Não tem. Não existe mínimo. Eu tenho um cliente que aplicou que ele voa para uma executiva de eletrodomésticos aí no Brasil. Ele voa há 11 anos nessa executiva, ele tem 4.000 horas de voo. Aí você fala, nossa, para a linha aérea é nada. Por quê? Porque o dono do avião, essa empresa só faz o quê? Só vai para fazenda e volta. Então ele voa muito pouco. Agora, porque ele tem 4.000 horas, ele não pode aplicar? Sim, pode aplicar. Ah, perfeito. E se esse piloto se formou em engenharia, sei lá, de alimentos, e depois ele fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado na área de aviação, é válido também os 5 anos, ou é a primeira graduação que vale? Não importa se ele tem doutorado na aviação, dificilmente ele vai conseguir um doutorado na aviação, mas vamos dizer assim que se ele tem um doutorado, ele pode com doutorado e com mestrado, ele inclusive ele não entra nem como exceptional ability, ele já entra direto. A análise é direta, desde que tenha mestrado ou doutorado. Tá, então ele fez uma faculdade de administração, mas ele fez um mestrado em segurança de voo. Então ele também entra direto. Então, segurança de voo é um braço da aviação, né? É um braço das ciências aeronáuticas, é um braço da aviação civil. Aí nós vamos ter que ver, uma análise mais técnica, jurídica. Eu entendo que pode, mas nós vamos ter que ver um contexto geral do currículo dele para dar uma análise mais precisa. Assim, falando de outro modo, assim, ele pode fazer. Por isso que a gente pede, Sabrina, que seja enviado o currículo. Essa análise ela é feita de forma gratuita, entendeu? E não é uma análise feita somente pelos pilotos, mas é feita também pelos advogados que vão montar essa tese para poder apresentar para o governo americano e dizer, essa pessoa, ela é interessante para vocês, porque ela é exatamente o que vocês precisam aqui de mão de obra, que é o que está faltando, é a escassez do piloto nesse momento. Então, é todo um processo, e essa expertise que a TS Immigration traz, ela já vem de muitos anos, de muitos processos aprovados. Só para você ter ideia, a quantidade de processos aprovados hoje na TS são 98%. É uma taxa muito alta. Se você procurar nos outros escritórios, você não tem uma taxa tão alta, porque a gente realmente trabalha com uma sinceridade com o público de dizer, olha, você é elegível, você não é elegível. Você não vai gastar esse dinheiro à toa, por quê? Porque você cumpre os requisitos mínimos para poder ser aceito. Ou não, olha, você ainda não tem os mínimos requeridos. Não faça a sua aplicação agora, porque a tua taxa de insucesso pode ser grande. Então, essa sinceridade, ela sempre acontece aí da nossa parte. Muito bom. Então, pessoal, para você que tem dúvida, procurem eles, procure a Fly, procure a Jetway. Por quê? Ao invés de você gastar o dinheiro para depois descobrir se você vai conseguir ou não, eles vão te prestar uma consultoria e vão ser sinceros. Então, o que falta para você conseguir? Olha, falta esse requisito. Aí você corre atrás na hora que você tiver. É muito mais certeira, né, essa entrada dos seus documentos, de você ter um resultado aí, uma resposta positiva. Vou deixar mais uma coisa super positiva aqui da TS, que ela é a única empresa no mundo que parcela no cartão de crédito esse valor para pagamento no Green Card. Então, é uma facilidade a mais também. Além do desconto que tem pela AMAB, tem esse parcelamento pelo cartão de crédito em 12 vezes. Procure a gente para poder saber mais. Isso aí. E, pessoal, teve uma pergunta aqui no chat, no nosso YouTube, sobre limite de idade. Tem alguma dificuldade? Tem algum limite? O que vocês nos falam sobre isso? Fala, Nathalie. Eu acho que não tem, assim, limite. Demora, às vezes, vamos por um ano para finalizar tudo, 2 anos ou 3 para ir para o Regional Carriers. E eu já ensinei um monte de pessoa que tinha 50, 55. Se você quiser fazer, eu acho que demora assim 2 anos para ir, 2 ou 3 anos para ir pro Regional, e depois vai demorar um pouco mais para ir pro Mainline. Mas assim, daqui a uns anos eu acho que eles têm que abaixar, porque a gente não tem piloto aqui nos Estados Unidos e vai ter que abaixar o minimums e depois, talvez nem... Para mim, eu acho que um dia nem vai ter regionals. Mas, porém, eu acho que não. A idade não... Pode fazer até não conseguir mais. Até você pode vir seu médico. E eu tenho, assim, 2 relatos de esperança. Um em relação à idade.
e o outro em relação à aplicação ao Green Card, né? Porque, no caso aí, estão falando dos pilotos de linha aérea. Eu vou falar por mim, pelo meu marido, para quem não nos conhece, eu voava junto com meu marido, um avião executivo no Brasil, e a nossa carreira toda da aviação, ela é na executiva. A gente nunca voou na linha aérea, e nós somos um caso onde a gente veio com o Green Card para os Estados Unidos através de um sponsor. Talvez seja digamos assim, a mais difícil, né? Porque você tem que conseguir um sponsor, e isso não é fácil, mas isso é possível. Nós somos a prova viva disso, né? Então, e hoje em dia, na executiva, o que tem acontecido? Enquanto as exigências mínimas na linha aérea estão ali em 1.500 horas, muitas vezes na executiva as exigências estão ainda um pouco maiores, porque os seguros estão limitando essa entrada, porque eles pedem não só um mínimo de hora total, mas como um mínimo no equipamento. E isso facilita o quê? Facilita a possibilidade de sponsors. Por quê? A empresa, ela quer o piloto que, vamos supor, um piloto de linha aérea com as suas 10 mil horas de experiência não vai encaixar no que o emprego da executiva está procurando, que é um piloto que tenha no mínimo 500 horas num Phenom 300, por exemplo. Onde que um piloto de linha aérea vai conseguir? Você fala assim, 500 horas? Ah, não é tanta, mas 500 horas de Phenom 300 é muita hora. Para alguém conseguir construir assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, assim, quem tem experiência na executiva em determinadas aeronaves, se fizer uma busca na internet pelos empregos disponíveis aqui, tem empregos que ficam assim abertos meses e não aparece e não preenche a vaga porque eles querem aquele piloto específico para aquela aeronave, entendeu? Com a hora específica naquela aeronave. E isso abre a possibilidade da aplicação através dos sponsors, que não foi o nosso caso, mas a gente aplicou um pouco. Hoje já tem 4 anos, né, que a gente aplicou, e entre o processo de aplicar e estar aqui, nós já tem 5 anos já. Mas, com relação à idade, quando o meu marido, o Patrick, foi fazer a convalidação de licença, né, do ATP e CTP, ele conheceu um senhor que foi contratado com, não sei se foi, ele faltava um ano para se aposentar, que eu acho que não sei se era 59 ou 64 anos. Alguma 65 coisa assim. Aqui na 121. Né? Então, ele já estava com 64 anos, ele tinha acabado de ser contratado na linha aérea, mas eles sabiam que ele ia precisar aposentar, mas eles precisavam de instrutor de voo e ele foi contratado. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, a idade não é como no Brasil. Aqui, no Brasil, a pessoa chega com 40 anos, já está ali no limiar, né? A pessoa já está se achando velha, não vai ter espaço no mercado. Aqui, 45 anos, a pessoa ainda está na flor da idade, né? Com muito tempo aí de trabalho pela frente. Então, 50 anos, a pessoa ainda está nativa. Entendeu? Então, assim, com relação à idade, aqui tem essa vantagem. Soraya, posso botar um parênteses aí? Com relação à parte que você falou do sponsor. Realmente isso acontece. Eu recebo por dia, meus e-mails aqui enchem, porque eu tenho muita gente que eu cadastro, né? Muitas empresas que eu cadastro para puxar clientes, né? Uhum. Eu mesmo recebo muita gente, muita oferta de emprego da executiva, muita. A questão de sponsorar, a gente tem que deixar o caminho dividido em duas partes. Para a linha aérea 121, hoje, o governo americano, o único cidadão que está liberado, que sai em 2 semanas work permit para um EB3, que nós chamamos, que é com sponsorship, é o australiano. Para as outras cidadanias, brasileiro, europeu, não interessa qual, está demorando hoje em torno de 2 anos a 2 anos e meio, porque o processamento do time do parole, que é o work permit, está demorando demais, de 8 a 10 meses. Entendi. Agora, quando a pessoa vai para a executiva, ele não tem muito o que fazer, porque o dono do avião, por exemplo, o cara compra um avião e ele quer botar aquele piloto aqui. Não tem jeito. Ele já voa lá no Brasil, o piloto é dele, ele fala assim, não, eu quero esse piloto aqui porque ele é meu de confiança. Ele vai fazer a entrada, ele vai colocar, vai pedir o Green Card através da empresa dele, tudo certinho. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair, ele vai trabalhar lá.
naquele emprego específico. A questão de idade de você voar aqui é para 121, ou seja, linha aérea é 65, está sendo pedida agora uma revisão para aumentar para 67, para aumentar para 2 anos a mais. E aqui tem um diferencial do Brasil, a questão de função a bordo. Aqui você tem um emprego, vocês têm um trabalho, que é ser piloto de linha aérea. A função de ser airline captain ou first officer, isso daí é dentro da companhia, tempo de trabalho. No Brasil, o piloto entra hoje, por exemplo, numa Azul, dá 5 anos ele está querendo arrancar a cabeça de todo mundo, porque ele fala, caramba, eu não saio comandante nunca. Aqui você encontra pilotos com 60 anos de idade, como você acabou de falar, ainda copilotos, e não sendo promovidos a comandante. É uma cultura, isso daí. É uma cultura. Então, o que acontece? 65 é o limite para a linha aérea. Agora, terminou a linha aérea, ou seja, deu 65, ele tem 2 caminhos. Ele pode ir para a executiva, ou ele pode se tornar simulator instructor dentro da companhia. Sim. Entendeu? Legal. Meu sócio aqui, o comandante Vinod Vakaria, um indiano, ele tem 78 anos de idade, ele é airline instructor, examiner do FAA, na Allegiant, que é uma empresa aqui do lado da minha escola. Então, 78 anos. E tá lá e com vigor e vai e faz as coisas como você disse. Aqui 40 anos, 45, 50 anos, para aviação não interessa, você está bem para caramba. Agora, no Brasil, não. Você já está fora do mercado com 40 anos, ninguém te contrata nunca mais. Entendeu? Tá mudando um pouco isso agora, mas há uns paradigmas aí para serem vencidos, né? Uma das perguntas que veio também é sobre o ICAO. Então, ok pela idade, mas e o ICAO? Ele precisa ser ICAO 5? A pessoa consegue entrar com ICAO 4? Como isso funciona? Não, ele não precisa ter ICAO, mas ele precisa falar inglês para a comunicação normal do trabalho dele, né? Ele vai estar convivendo ali, provavelmente com muitos americanos ou até pilotos de outras nacionalidades, e o inglês vai ser um mínimo requerido no sentido dele se comunicar e desenvolver a função dele. Então, não existe um requerimento de ICAO, mas ele precisa falar inglês. Até porque o ICAO é no Brasil, né? Então, para os Estados Unidos, eles não vão requerer. O curso, ele não precisa nem ter válido. Ele não precisa nem ter nível 4, 5, nenhum. Porque aqui funciona da seguinte maneira. São 2 blocos de inglês. O inglês é proficiency para você voar, ou seja, você entender instruções, você saber o que está fazendo tecnicamente dentro do avião, e existe o inglês para você trabalhar numa empresa. Então, você sai daqui com a licença English Proficiency como limitation. Agora, não quer dizer que você está com inglês na tua licença, você vai entrar na American Airlines, chegar lá fazer uma entrevista. A entrevista para o trabalho é outra entrevista, é outro inglês. Então, são 2 tipos de coisa diferente. Tá? Deixa bem claro isso daí. Mas se a pessoa também precisar de inglês preparatório para entrevistas fora do Brasil, já sabe onde achar a solução em aviação, é na consultoria Fly. E alguém falou, acho que foi o MM, não sei, perguntou no início do chat aqui sobre adaptação ao inglês, né? Que, já aproveitando a deixa, eu acho que uma das vantagens de convalidar ou fazer a carteira aqui é já fazer essa adaptação, porque ela realmente precisa acontecer. Tanto que quando pilotos experientes às vezes vêm fazer a conversão, não através do ATP, CTP que vai para o simulador, mas que vem às vezes tirar uma carteira para voar, né, e encarar aí o tráfego aéreo, muitos pilotos têm dificuldade, não conseguem ali as 3 horas mínimas, porque às vezes todo cheque que você vai fazer aqui requer um mínimo de 3 horas de instrução antes de fazer um cheque. Mas, normalmente, essas 3 horas não são suficientes para quem não está adaptado a voar no ambiente aqui. Normalmente, não é o suficiente. Então, essa adaptação, ela realmente é necessária. A gente, às vezes, mesmo sabendo falar inglês, quando a gente vem para cá, a gente meio que, né? A gente bate um pouco cabeça ainda. A gente bate cabeça até hoje, gente. Nunca que a gente vai aprender, né?
nunca que a gente vai parar de aprender e de repente falar igual um nativo, às vezes porque às vezes a sensação é essa, assim, que a gente tem que falar inglês como eles. Então, assim, a mensagem positiva que eu teria a trazer é essa, tipo, não espere que o seu inglês seja 100% perfeito para você achar que você tem condições de vir para cá, porque provavelmente nunca vai ser 100%, porque perder o sotaque, que muitas vezes a pessoa acha que falar inglês bem não é falar sem sotaque, né? Isso a gente nunca, dificilmente, muitas poucas pessoas conseguem perder esse sotaque e falar assim perfeitamente como americano, a menos que venha para cá muito novo. Então, assim, essa adaptação ela é necessária, é uma coisa que, assim, e vai depender muito de cada um, né? Porque cada um aprende inglês de uma certa forma. Eu tenho mais facilidade que o Patrick, meu marido, por exemplo. Ele às vezes sofre, às vezes ele chega em casa, nossa, hoje, eu tive que, sei lá, a fofonia foi uma bosta. Mas assim, eu tive que perguntar algumas vezes, e aí o cara às vezes fala assim, o quê? Eu tenho que perguntar. Então, assim, não que isso vá comprometer a segurança de voo, porque às vezes até os próprios americanos, assim como a gente no Brasil, né? A gente voando no Brasil, às vezes o cara fala alguma coisa, a gente, oi, fala de novo, por favor. Então, assim, às vezes o problema é a gente achar que a gente tem que estar perto da perfeição para poder ter chance de vir para cá, mas a questão não é essa. Assim, a adaptação ela é necessária. Não vou dizer que é fácil, né? Assim, você pode bater a cabeça, vai depender da sua facilidade com o idioma, com a sua experiência com o idioma, mas não é nada impossível e não é nada que os americanos também já não estejam acostumados, né? Eles assim, eles entendem. Desde que você, né, não tenha um sotaque muito carregado, se você falar errado, igual imagina, às vezes o que eu coloco é o seguinte: você tem que imaginar quando você recebe um estrangeiro. Você não faz de tudo para se comunicar com ele, e se ele fala uma coisa errada que dê para entender, né? Você leva aquilo, você não fica ali corrigindo ele. Então, assim, é a mesma coisa com a gente. Então, é lógico que às vezes preconceitos acontecem no mundo inteiro, existe preconceito de alguma forma, mas de modo geral, eu acho que isso não é empecilho, não. Acho que o empecilho está dentro da nossa mente, de achar que a gente tem que entender tudo que o americano fala, que se a gente não entende alguma coisa é porque a gente não sabe, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Ele falou, eu não entendi, mas muitas vezes depende do americano, a forma como ele fala. Então, assim, que a gente não desista por causa do inglês, né? Estuda, faça o seu melhor e encara sabendo que vão ter dificuldades, mas que elas são superáveis, nada que você não acostume. E com um ano, você já está assim, como é que fala essa palavra mesmo? Já esqueci, como é que é em português? Com certeza. E você, Soraya, e a Nathalie, são maiores exemplos disso, né? Então, existe um período, sim, de adaptação, existe uma dificuldade inicial, mas todo mundo que se dedica, que estuda, desenvolve, se adapta e consegue, né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante que você está deixando aqui para o pessoal. Uhum. E algo muito legal que a gente tinha conversado era sobre algo diferente, assim, que você nunca tinha imaginado, mas que para você foi algo inusitado quando você foi para os Estados Unidos. Sobre sim, a gravidez que você tinha contado. A primeira delas é sobre poder voar grávida. Aqui, enquanto no Brasil, descobriu que está grávida, tem que parar de voar. Aqui, se você quiser voar com um barrigão lá de 36 semanas ou até mais, eu estava lendo o regulamento, porque de acordo com o regulamento daqui, ele tem um parágrafo pequenininho, falando assim, gravidez normal não é impedimento. Acabou. Aí, lógico, que vai entrar naquela questão do que é normal, né? Mas, e que eles aconselham que o seu médico saiba que você está grávida e voando para que isso não seja um empecilho. E vai tudo da consciência da pessoa que está trabalhando, saber o limite dela, se ela tem condição de executar a função ou não, né? Isso tem vantagens e, lógico, tem desvantagens, né? Porque acaba que eu acho que essa lei totalmente, né, assim, permissiva é também consequência da falta de regulamentação em relação aos direitos da mulher, né? A mulher aqui, ela não tem muita licença maternidade. A licença maternidade é de acordo com o tipo de parto que ela teve, é de 2 a 3 meses.
Então, assim, a mulher quer trabalhar o máximo possível para quando ela sair de licença, que aí ela vai receber o mínimo possível ou nada, dependendo da empresa que ela tiver, ela não recebe nada para tirar essa licença. Então, ela quer ali fazer, né, o máximo de grana possível para poder, quando ela tiver de licença, aquilo ali não pesar tanto. Então, assim, mas isso é interessante. Eu senti que não tem preconceito em relação a isso. Eu já, quando eu cheguei aqui, eu já tive a oportunidade de voar, porque eu já cheguei aqui nos Estados Unidos e 3 meses eu já engravidei, né? Então, assim, eu voei grávida e o preconceito, ele é... Eu não senti nenhum tipo de preconceito, sabe? As pessoas, você tá grávida, legal, parabéns, né? E tal, e aí, vamos lá, como é que vai ser o voo hoje? Não sei. Então, ninguém pergunta se eu vou parar, se eu não vou parar, se eu posso voar ou não. Aqui já, eles já sabem que gravidez não é doença, né? Não, então não é impedimento de você voar. E aí me fale Realmente um nós pouco. temos. O Brasil protege muito a lei trabalhista, a CLT protege demais, e aqui não tem essa proteção toda, né? Aqui não tem isso daqui. Então a pessoa tem que estar bem ciente que até mesmo você da DM, né? Que nós estamos acostumados no Brasil. Vou no médico, você passa no médico do trabalho, sai 2, 3 dias aqui, impacta no salário, evidentemente, entendeu? Tudo aqui impacta. É aquela coisa, tem as vantagens e desvantagens, porque hoje, por exemplo, eu tô grávida de novo, né? Hoje eu me sinto em total condição de voar novamente, assim, hoje a minha gravidez eu não sinto que afeta em nada, não afetaria em nada no momento que eu estou. E se eu, né, no caso, se eu estivesse no Brasil, eu gostaria de estar voando, podendo voar, mas assim, não é toda gravidez que é normal, e o normal de gravidez é uma coisa, ali um limiar muito sutil, né? Então, assim, realmente são vantagens e desvantagens. Aproveitando, parabéns. Obrigada. Parabéns. A Nathalie vai nos deixar, agora ela vai se despedir, né, Nathalie? Tem um outro compromisso, mas eu queria que você deixasse aí uma frase inspiradora ou um conselho, algo aí que você gostaria de dar uma dica para os nossos telespectadores de hoje. Então vamos pensar. Eu acho que a coisa principalmente para pensar é que a gente consegue fazer tudo que a gente quer fazer. Tipo, quando eu tinha 4 anos de idade, eu nunca ia pensar que eu ia ser comandante com 25 anos de idade. E qualquer coisa que você quer no mundo, você vai conseguir. Só ficar nesse passo e continua que tudo vai dar certo. É só confiar. Então, muito bem. Eu também vou mandar o meu e-mail, qualquer coisa, se alguém tem perguntas, pode mandar mensagem qualquer hora. Beijo, gente. Tenham boa noite. Obrigada e tchau. Obrigado, Nathalie. Valeu. Obrigada. Tchau. De nada, tchau. Pessoal que está na live, se tiver perguntas, pode nos encaminhar mesmo para a Nathalie. A gente vai responder também depois, tá bom? Então fiquem tranquilos. E quem estiver ao vivo, pode fazer mais algumas perguntas. Enquanto eu faço uma que está aí no nosso chat. Uma das meninas falaram que tem o CCT de mecânica, mas ela ainda não tem experiência. Para a área dela, vocês também recomendam que ela tenha uma experiência primeiro no Brasil, ou ela teria já uma oportunidade de ir como mecânica para os Estados Unidos e iniciar a carreira aí? Bom, Sabrina, assim, eu gosto de responder aquilo que eu tenho certeza de falar para não falar nenhuma besteira, né? Certo. Eu vejo o seguinte: Estados Unidos hoje, no geral, está com falta de mão de obra em qualquer área. Aqui, para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo para você. Eu comprei um box para minha casa, para colocar o box. Eles não entregam um box que não tem motorista do caminhão da Home Depot para trazer o box em casa. Você chega para no McDonald's, eu nunca vi tanta fila no McDonald's você comer um hambúrguer, porque não tem gente para estar trabalhando no McDonald's. Toda loja que você vai tem aquela plaquinha, né? We are hiring. We are hiring. Uau. E assim, e a oferta, assim, hoje você chega para fazer uma aplicação em uma empresa aqui, por exemplo, a Starbucks, você assina o contrato, ele te dá $1.500. Se você assinar o contrato, naquele momento já te dá um bônus de $1.500. Ou seja,
O salário, antes da pandemia, para quem trabalhava no McDonald's, na linha de frente, era $12 a hora. Hoje está 15, 17 dólares a hora. E ninguém trabalha por menos que isso. Então, hoje o mercado americano, ele tem... Todos os lugares têm. Você pode entrar em qualquer lugar, você vai ter emprego. Então, a mesma coisa... Quando a gente fala aviação, quando nós falamos na área de aviação, tudo envolvendo a aviação, ela tem shortage. Porque a aviação é uma engrenagem. Não é comandante copiloto, é comandante, copiloto, flight attendant, mecânico, despachante, pessoal de balcão, é tudo. A Paula falou da Southwestern, pessoal, mais de 1.800 pilotos, todo mundo com a plaquinha lá. Precisamos que contratem, porque nós estamos com staff afadigado. Saiu ontem, estava na Fox, eu vi na Fox ontem. Então, quer dizer, para isso tem. Só que o que acontece quando a aviação por trás dos bastidores, ela é um pouco mais difícil de você ter as informações. Então, o que acontece? A pessoa, quando quer, por exemplo, quero ser mecânico, quero ser comissária, ela vai ter que procurar o caminho. E a gente se especializa em cada caminho. Hoje, eu sou especializado em piloto. Então, eu não quero abraçar o mundo. Eu não posso chegar e falar assim, não, vou me especializar também em mecânico, em comissário, porque não é minha área. E aí você não faz nenhuma nem outra coisa bem. Melhor você fazer uma coisa bem feita. Uma bem feita do que fazer 10 mal feitas. Né? Mas eu acredito que tenha mercado, sim. Só botando mais uma vez, deixando enfatizado. Às vezes tem certas mãos de obras que não tem jeito, você consegue até um sponsor, e tem certa mão de obra que não consegue com sponsor, a pessoa vai ter que correr atrás de um documento para poder estar aqui. Existem 187 tipos de visto. Um visto encaixa para você. Um deles encaixa. Entendeu? Mas, inclusive, o McDonald's estava sendo sponsor, estava aplicando para sponsorship. Sim, Soraya. É um programa que você... Vou te explicar como funciona. Existe um escritório que é o McDonald's, ela contratou, e ele pega e faz assim, a pessoa compra a vaga, compra a vaga, não tem outro nome para dar, ela compra a vaga, só que assim, se a pessoa está vindo para cá achando que vai morar em Orlando, do lado da Universal, está muito enganada. Ela vai trabalhar no McDonald's, lá de Anchorage, menos 50 graus, vai morar lá assim, em lugares... Aqui em Nebraska. Em lugares onde ninguém quer ir. Por quê? Porque por causa do frio, por conta do... Você está entendendo? Lugares onde não são mais... a mão de obra é mais difícil ainda. Cansa, né? Todo mundo quer trabalhar no McDonald's aqui da International Drive. Isso eu também quero. Mas ninguém quer trabalhar em lugares que não tenha estrutura como tem aqui. Então, existe esse programa, como a Amazon também existe esse programa. A própria Amazon também sponsoriza você. Vários empregos. Agora, tem que correr atrás e tem que procurar. Entendeu? A pessoa tem que sair da inércia e botar na cabeça... Tem que investir também, né? Porque nada é de graça. Não, exatamente. There's no free lunch, né? Ô, Sabrina... Posso aproveitar aqui e responder aqui o Ivan? Ele fez uma pergunta pertinente aqui, senão vai acabar perdendo aqui. O Ivan Souza, ele perguntou se é possível aplicar direto para a vaga de comandante nas majors ou... Isso. Né? Já ia te fazer essa pergunta mesmo. Nenhum estrangeiro vai entrar direto como comandante na linha aérea. Por quê? Porque o regulamento diz, o FAR diz o seguinte... O piloto, ele tem que, para ser elegível a ir para a esquerda, ele tem que fazer 1.000 horas no mínimo de 121 dentro do território americano. Então ele tem que voar não vale, por exemplo, o cara fala assim, mas Petri, eu voei lá no 330, no 77, eu fazia voo Guarulhos, Miami. Quando chegamos em território americano, não posso contar aquele tempo lá, né, de voo em território americano, não. Você tem que voar sob regras de voo 121 americano. Após 1.000 horas, você é elegível a ir para a esquerda. Nenhuma empresa vai contratar você de comandante direto, salvo
outros à parte, um 35, 91, que eu não sei exatamente, mas assim, na executiva a gente pode contratar, mas linha aérea não, tá bom? Tá. Aí nós tivemos uma outra pergunta. Com o IB2 New em andamento, alguma empresa pode emitir alguma oferta de emprego condicional, aguardando até que saia o Green Card? Existe algum caso assim? Sim, inclusive o escritório da TS, ele tem algumas parcerias com algumas companhias aéreas, que elas mesmas já emitem uma carta dizendo, eu tenho interesse nesse piloto a partir do momento que for emitida a autorização dele do EB2. Então, quando sai o Green Card, 2, 3 dias depois ele já tem a possibilidade de fazer a entrevista dentro dessas companhias que já têm essa carta pré-estabelecida num acordo junto com a TS. Só refinando aí o que a Paula falou, eu tenho um contato, né? Isso daí é mais a parte técnica. Eu trouxe para a TS essa parte técnica. Eu consegui o contato dentro de uma companhia aérea dentro dos Estados Unidos aqui, que ela emite um documento chamado CJO, quer dizer Conditional Job Offer, que essa Conditional Job Offer, ela diz o seguinte, baseado no teu currículo, nós temos intenções de te contratar assim que o governo emitir o teu documento para trabalho. Eu não posso divulgar o nome dessa companhia, e hoje eu tenho esse contato direto do RH, porém, a gente nunca sabe como funciona gestões, né? Amanhã, se mudar a gestão, eu não sei se a gente consegue, mas pelo shortage de pilotos hoje, dificilmente eles não vão deixar de dar isso daí, porque para eles é interessantíssimo. Só para você ter uma ideia, nessa mesma empresa, qualquer piloto que refer um outro piloto e ele for contratado, ele ganha um bônus de $5 mil. Então, dificilmente vai parar a brincadeira agora. Muito pelo contrário, vai ter por muito tempo ainda. E a gente já viu também reportagens da própria Boeing, né, dizendo que nos próximos 10 anos vai faltar piloto e vai existir essa contratação constante. E a média de tempo para poder ter o Green Card em mãos são de 2 anos a 2 anos e meio, com todo o processo na timeline, desde a assinatura do contrato até o documento em mãos e a entrada nos Estados Unidos. Então, para você que quer, volto a dizer, esse é o momento de você contactar a gente, os telefones vão estar aqui, o nosso Instagram também, para vocês tirarem dúvidas e mandar o currículo para essa avaliação gratuita e ter mais informações, até mesmo de valores também. Eu vi aqui o pessoal no chat perguntando, tem valor especial aqui para o pessoal da AMAB. As porteiras estão abertas agora, né? Tem que aproveitar. Vamos deixar bem claro um ponto também, viu, Soraya, Paula e Sabrina, a questão do shortage pilot com relação à parte de imigração. A questão de análise, a pessoa que analisa, o oficial que analisa um pleito imigratório, não existe. A falta de piloto hoje não quer dizer que mudou a visão do governo em analisar o Green Card, ok? Quando o oficial pega o pleito para analisar, olhando o manual que diz a lei e o que está lá, ele tem que cumprir o que tem para ele para ser aprovado. Existem ainda alguns oficiais, ainda os mais antigos, tal, que eles ainda denotam, eles falam o seguinte, shortage de piloto não quer dizer que eu vou te dar o Green Card. Tem muitos ainda que têm essa mentalidade. Aí é onde entra o diferencial nosso nessa defesa de tese. Por quê? Porque nós temos que mostrar para o governo, porque o EB2, que quer dizer Employed Based, baseado no teu trabalho, no teu expertise, na tua carreira passada, que você faz hoje, principalmente que você vai fazer no futuro, ele tem um tracinho e 3 letras logo na sequência, o NW, que é o National Interesting Waiver, interesse nacional. Então, o que o interesse nacional entra? Economia. Vou dar um exemplo prático. A American Airlines é credora do governo americano na época que ela ia entrar em concordato. O governo americano injetou dinheiro na American Airlines. A American Airlines tem que devolver para o governo federal esse dinheiro. Se tem hoje 100 aviões parados por não ter piloto, isso está impactando aonde? Na receita da empresa para pagar o governo. Impacta diretamente na economia nacional.
E aí, isso daí entra onde? No interesse nacional. Então, é uma engrenagem tudo isso daí. Você tem que saber fazer essa defesa em tese para que aquele oficial que vai analisar o teu caso, ele tenha com clareza o objetivo teu no futuro aqui, que esse é que é o problema. Como eu provo que você vai voar aqui nos Estados Unidos? Porque depois que eu te der o green card, você pode fazer o que você quiser. Você não precisa mais voar. Mas eu tenho que provar para o governo que você vai voar aqui, que você é piloto de linha aérea aqui, que você vai trazer benefícios à indústria e à economia. Então, isso daí, ele é primordial. Isso daí faz o diferencial, entendeu? Então, não mudou nenhum critério de imigração pelo fato do shortage. Não mudou. O que nós temos, TS Immigration, nós temos um compliance que a pessoa que não é elegível, nós não vamos fazer. Nós negamos vários currículos. Não é que a gente não quer fazer, a gente só quer que a pessoa tenha sucesso. Eu não vou tomar hoje dinheiro de uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que ganha um salário que está justo à conta dela, para pegar e aplicar para um green card, sabendo que essa pessoa não vai ter sucesso. Então é injusto. Isso daí eu não consigo dormir. Isso é uma coisa minha, entendeu? Então nós temos sempre esse compliance de sempre fazer de acordo com a elegibilidade. A pessoa tem que ter elegibilidade e tem que ter tem que ser bom para que tenha sucesso. Certo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente ir finalizando. Nós temos uma pergunta da Tati, mamãe piloto. Cada empresa tem um tipo de contrato diferente, benefícios? Sim, Estados Unidos funciona assim. Hoje, por incrível que pareça, as empresas estão se equalizando com a relação à parte de benefício. Porque hoje, se $1 de diferença, ele sai dessa e vai para aquela. Então, o que acontece? Hoje, os diferenciais começam. Primeiro, salário. Quanto paga no primeiro ano? Que varia muito, né? O primeiro ano, por que não muito, Soraya? Porque aqui tem uma tradição de eles descontarem já o treinamento no primeiro ano. Eles descontam o simulador, todo o treinamento. A partir do segundo ano, o salário já vai de vento em popa. O que acontece, um diferencial depois do salário, é o 401k, que é a previdência privada americana. Porque as empresas hoje, você entra com uma porcentagem e a empresa aérea entra com outra porcentagem, porque ela quer saber o seguinte: quando eu me aposentar com 65 anos, quanto que eu vou botar no meu bolso? Quanto que eu vou ter de renda vitalícia? Aí depois vem plano de saúde, plano dentário, benefícios de férias remunerada, porque aqui, regra americana, não existe férias remunerada. No trabalhador comum, no comum, assim que eu falo, para ele ter 30 dias de férias que nem o brasileiro tem, ele precisa de 30 anos. Aqui começa 5 dias, 7 dias, 8, 9, para ele chegar nos 30 dias, ele tem que ter 30 anos. Agora, para aviação, não, hoje já mudou. Hoje você já consegue fazer 10, 10, 10, 15, 15, remunerado, porque eles sabem, as empresas estão ofertando esse atrativo para o piloto, porque é uma maneira de chamar ele, porque senão não vai. Entendeu? Ele fala, para que eu vou? Não vai. E, pessoal, vocês têm algum conselho para quem está querendo, então, ir para os Estados Unidos? Soraya, Paula, Petri? O primeiro seria aquele que eu falei em relação à língua, né? Não deixe a língua ser um empecilho, você achar que porque você não sabe inglês ou não sabe o suficiente, né? Que você não possa resolver isso. Agora, lógico, um mínimo você tem que ter, você tem que saber comunicar. E se você ainda não tem, corre atrás e começa, porque se você fala hoje, tem vários amigos que eu fico assim, e aí, cadê o inglês? Cadê o inglês? Mas é porque demora muito tempo. Gente, mas demora mesmo. Então, assim, mas se você não começar, é que vai demorar mais ainda, né? Então, assim, a previsão... Começa hoje. A previsão é que essas portas vão ficar abertas aí por muito tempo. E a aviação, ela é uma montanha-russa. Então, hoje aqui a gente está os pilotos, né? Estão aqui no ápice, né? Na demanda, vai cair, mas vai subir. Então, assim, isso acontece. Então, você tem que começar. Começa, vai se preparando e fazendo o seu melhor, que uma hora
é igual o Patrick fala assim, é igual marcar a data do casamento. Uma hora chega. Uma hora você tem que subir no altar. E, de repente, quando você marca a data, parece que ela acelera e quando você vê, passa rapidinho, entendeu? Então, assim, não deixa o inglês ser esse empecilho, começa, invista e não desacredite, porque você não tem a experiência hoje, porque como eles... Às vezes eu vejo muita gente assistindo, mas né, isso aí é para quem está em linha aérea, porque já tem muitas 1000 horas e tal. Enfim, vai procurando os seus caminhos. A gente tem um amigo que ele falava assim com a gente, porque eu e meu marido, a gente veio para cá inicialmente quando a gente perdeu o emprego, estávamos os dois desempregados, a gente veio estudar inglês aqui, investir no inglês. E aí eu usei a família, né? Lógico, eu tenho uma tia aqui, e a gente ficou lá na casa dela, e aí esse amigo nosso falava assim, olha, você tem que fazer todo dia a mesma coisa, você tem que acordar e pensar todos os dias alguma forma o que você precisa fazer de diferente para você conseguir, né, o seu green card, a sua autorização de trabalho. E aí você vai todo dia pensar sobre isso, todo dia buscar sobre isso. Então, assim, é o que a Nathalie falou, né? Você manter os passos naquele caminho, colocar como meta que uma hora você encontra, entendeu? Então, assim, e nós somos a prova viva disso. Nós encontramos nossos sponsors. Então, não duvide da sua força de vontade, tenha fé e começa, né? Pode demorar, pode ser difícil, mas se você quer muito, começa, vai ali aos pouquinhos que uma hora chega. Com certeza. Paula, quer complementar aí que depois eu falo a minha visão sobre isso, né? Aproveitando só dando uma resposta aqui para Mike, né? Está dizendo aqui, se o pleito for reprovado na primeira vez, pode ser aplicado de novo sem gastar tudo novamente, ser enviado para análise para o oficial? Sim. Isso contempla em contrato. Você tem direito a fazer um refile do teu caso sem custo de escritório. Você só vai pagar a taxa do I-140, que é $700. E se caso tenha que fazer alguma alteração significativa no teu caso, que dificilmente vai ter alteração significativa, porque nós não vamos mandar o teu caso com erros, não tem como mandar, é revisado por 3, 4 pessoas, mas digamos que tenha que fazer alguma mudança, essa mudança, nós sentamos e fazemos uma análise de hora, trabalho, de mão de obra para fazer as alterações necessárias, caso tenha em professional plan, caso tenha uma expert opinion letter para ser emitida novamente, mas isso daí é conversado, mas você não gasta de novo, tá bom? Quer complementar, Paula, para falar sobre a tua opinião com relação a estar nos Estados Unidos, que aí eu falo a minha depois. Eu vou fazer um fechamento aqui, na verdade, com base até no que a Soraya estava falando. A vida, naturalmente, ela traz dificuldades, né? E a gente tem que superar. Não foi fácil para mim, não foi fácil para a Soraya, não é fácil para ninguém, né? Mas, se eu conseguir, se vocês conseguiram, as meninas também vão conseguir, outras virão. Eu acho que o tempo da Kalina, o tempo da Marina De Luque, na época da Varig, era um tempo muito diferente, muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente encontra aí muito apoio, né, às mulheres na aviação, incentivos, a própria associação da AMAB, incentivos do governo americano em relação às meninas que querem voar lá. Então, gente, basta correr atrás, e eu falo pelo meu exemplo, não foi fácil, mas eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Que bom. Isso aí, Paula. Sabrina, a Letícia Bereda aqui está falando o seguinte, que ela viu no Instagram uma moça que disse que a irmã dela possui um green card. Isso interfere para aplicar no green card dela para piloto? Não. Muito pelo contrário, eu tenho uns 4, 5 casos aproximadamente que eles estão aguardando o green card através da irmã, só que hoje a prioridade do green card para a família é a última entre as prioridades, ou seja, para irmão ainda mais casado com filho, demora hoje 13, 14 até 15 anos. E eu tenho clientes que já estão com 12 anos na fila de espera para aguardar a aprovação, e já está aprovado, só que não foi ainda para entrevista, não tem data. Eles estão analisando agora 2007, para você ter uma ideia. E ele está aplicando para o Green Card, o EB2,
para não perder tempo, entendeu? Porque não tem prazo. É muito demorado, tá? Então, respondendo a Letícia aí. E complementando a parte de vir nos Estados Unidos, trabalhar, morar. Eu sempre falo o seguinte: planejamento. Planejamento, ele é fundamental para vir morar fora. Não só nos Estados Unidos, para morar em qualquer canto do mundo. Pode ser Europa, Oriente Médio, enfim, não interessa onde. Quando você vem de férias para cá, você vem de férias. Você vem numa visão, vou para Disney, tudo lindo, maravilhoso. Quando você mora aqui, você vê os defeitos, você vê os prós e os contras. Não é tudo mar de rosas, mas aí vai uma análise criteriosa do quê? De quanto você, família, preza os seus, né? A tua esposa, teus filhos e o que você quer. Eu sou suspeito de falar da América porque desde quando eu pisei a primeira vez nos Estados Unidos, eu falei, é aqui que eu quero morar. Por quê? Porque eu sou um cara que não gosta de jeitinho. Eu tenho esse negócio, né? Eu falo que eu nasci no Brasil porque meu pai me fez, eu não tive outro jeito, né? Nasci no Brasil porque não tive fatalidade. Mas eu tenho passaporte europeu também, tenho passaporte italiano, e eu escolhi viver na América, por quê? Porque aqui, assim, pode, não pode, não pode. Sim, não, não existe, vamos tentar, vamos... Não tem. Não existe, vamos arruma, porque eu tenho um amigo que vai... Não tem. Aqui você tem que tocar conforme a banda. Então, planejamento é fundamental. E eu sempre digo, você pode ter vontade, mas você tem que ver também se seu companheiro quer. Porque eu falo assim, eu sempre brinco que quando a mulher não quer, é que nem o Exu tranca-rua. Não vai sair o brincar do cara, entendeu? Não vai. Então, a família tem que estar alinhada pelo mesmo propósito. Não tem. A pessoa, o aplicante tem que vir, a esposa tem que estar alinhada, os filhos têm que estar alinhados, todo mundo alinhado para que venha e faça a mudança. Eu tenho 2 datas de nascimento, quando eu nasci, em 73, e quando eu vim para cá, em 2017. Aí você fala, cara, mas nossa, Petri, você não está na China, você não está... Não. É igual diferente. Porque aqui é o seguinte, você sempre vai ser um estrangeiro. Não interessa, você sempre vai ser um estrangeiro. Eu vou ser sempre brasileiro. Eu posso ter cidadania daqui 1 ano e meio, eu vou aplicar para a minha cidadania, mas eu vou ser sempre brasileiro. Agora, o caminho para você chegar aqui, eu sempre falo, não interessa com quem você vai fazer, se é comigo, se é com o fulano da esquina, com o ciclano. Procura primeiro ter orientação correta, porque tem muito de outra, muito 171, e foi o que aconteceu comigo. Eu gastei uma fortuna de advogados que não sabiam nem o que estava falando para me orientar. Eu gastei mais de 6, 7 mil dólares com consultorias de meia hora, 1 hora, para me falar uma besteira, e todos eles foram taxativos em dizer que jamais eu conseguiria tirar o green card pela minha profissão. O meu green card saiu em 10 meses, eu peguei o green card na minha mão, chegou na caixinha do correio com 10 meses do dia que eu apliquei, e enfim, procure um profissional sério, qualificado e que dê toda a orientação possível, ok? Essa é a minha sugestão e meu conselho para vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Foi muito bom estar aqui com vocês, com essas informações. As pessoas gostaram, já nos deram aí um feedback, né? Algo novo. Muitas pessoas tinham dúvidas. Se vocês tiverem ainda as dúvidas, podem nos encaminhar. A gente tenta responder depois, posteriormente. E dê seu like, compartilhe esse vídeo, fale com mais pessoas. E nós estamos à disposição. Nós colocamos os nomes das empresas, os e-mails, os contatos. Você consegue verificar na live depois, ela vai ficar gravada no nosso canal. Então, eu não consegui assistir, ou não consegui vir inteira. De repente, alguém gostaria de assistir, você sabe. Então, pode enviar o link para ela que ela consegue assistir depois, tá bom? Muito obrigada a todos, um super abraço. Obrigada. Boa noite.